Senhores pais, mesmo em meio a todo esse momento de insegurança, de incertezas, a Escola Liceutec, através de uma pesquisa realizada junto aos pais dos nossos alunos, obteve elementos importantes para a gente fazer esse momento de vídeo e apresentar para os senhores as respostas dos pais em relação às atividades que estamos fazendo. Queremos dizer que é de extrema importância para nós que dirigimos a escola estar junto com a ideia e com os rumos que os pais desejam para os seus filhos. Daí a importância dessa pesquisa. E é com muita satisfação que nós vamos passar para os senhores e vamos disponibilizar também pela internet na íntegra os resultados dessa pesquisa. Os resultados foram animadores e ficamos muito felizes por eles. Então, vamos aos resultados da escola. Isso foi feito um compilamento e nós dividimos em 3 partes. O resultado obtido do ensino médio, do ensino fundamental final, do 6º ao 9º ano, e do ensino fundamental inicial, do 1º aos 5º anos. Então, fizemos médias para entender o que acontece em cada uma das etapas, depois nós compilamos um resultado final e é esse que nós vamos estar falando agora. Um primeiro questionamento que nós fizemos para os pais, nós perguntamos: você entende que o aproveitamento desse período de afastamento social com aulas não presenciais, validando o ano escolar, foi uma iniciativa do Colégio Liceu adequada ou inadequada? Nós tivemos 98% dos pais dizendo que a resposta foi adequada. Portanto, estamos felizes de termos tomado um caminho em que os pais também concordam com esse caminho. O segundo questionamento que nós fizemos foi com relação às férias. Então, nós não jogamos as férias não demos as férias agora, não antecipamos as férias e continuamos com o período de aula letivo, mesmo que não presencial. Então, a pergunta que foi feita foi: você considera que a decisão do colégio de não antecipar as férias foi acertada ou equivocada? Nós tivemos 91% dos pais dizendo que a nossa decisão foi acertada. Então, estamos felizes desses 2 quesitos com relação às decisões que nós tomamos, que estão de acordo com aquilo que os pais também pensam. A terceira questão já é relativa à parte pedagógica, diz o seguinte: quanto à assiduidade, você observou que seus filhos ou suas filhas participou diariamente? 84% dos pais disseram que estão acompanhando os filhos e os filhos levantam no horário das aulas, acompanham o professor no horário das aulas nas matérias que estão sendo ministradas. Então, é um número relevante de 84%, apenas 16% colocou que o filho participa eventualmente, ou seja, fora do horário estabelecido das aulas. Então, um número bastante significativo. A quarta questão, nós dissemos quanto à facilidade de se relacionar com as plataformas digitais. Então, evidentemente que quando a gente faz uma pergunta dessa e a gente observa aqui o ensino fundamental, fundamental 1, 2 e médio, existe uma diferença marcante entre eles, porque, claro, que os alunos que estão do 6º ao 2º ano do ensino médio têm muito mais facilidade de trabalhar com sistemas digitais, com as plataformas digitais, do que os pequenos. Mas ainda assim, nós tivemos que 38% dos pais e dos alunos fizeram o acesso às plataformas com muita facilidade e 46% com facilidade. Isso perfaz um total de 84% dos nossos pais dizendo que teve ou muita facilidade ou facilidade para acessar as plataformas. Realmente as plataformas são fantásticas, elas são feitas para simplificar o trabalho de quem as usa. A quinta questão
foi feito quanto ao acompanhamento do material didático do Mackenzie. Lembrando que os livros do Mackenzie, diferentemente de outros colégios que são apostila, aqui nós trabalhamos com livros didáticos, então a intensidade do material é muito grande, então há que os alunos têm que se empenhar muito mais para fazer o acompanhamento das atividades. E tivemos uma resposta surpreendente. Os pais disseram que acompanhando seus filhos nas aulas do dia a dia e das tarefas, das atividades, 77% dos pais disseram que os alunos estão acompanhando regularmente o material. E o restante nos apontou que está acompanhando de forma parcial. Então é um número também bastante expressivo, tendo em vista a complexidade do material Mackenzie, a dificuldade do material. Quanto ao volume de atividade, que são as tarefas, que o seu filho ou sua filha recebe, em sua análise, esse volume de atividade que é passado para o filho fazer em casa, está 66% dos pais disseram que esse volume está adequado. 33% dizem que é muita atividade, está acima do normal. E 17% que é pouca atividade. Então, aqui também, quando a gente observa a diferença de uma turma para o outro, a gente observa que, por exemplo, os alunos do ensino médio, que já estão preocupados com o vestibular, com o sucesso da sua carreira, para eles a atividade é pouca, eles querem mais. Já para os pequenos são poucas atividades, eles querem menos atividade. Então, nós estamos percebendo que existe diferença exatamente por conta da variação de idade dos nossos alunos. Mas entendemos que 66% dizendo que está adequado, achamos um número bastante significativo. Outra pergunta importante. Quando seu filho ou sua filha tem dúvidas, elas são solucionadas pelos professores? Sim, sempre. 45% dos pais disseram que sempre que procuram os professores, as respostas são obtidas, as dúvidas são tiradas. E 28% colocou que a maioria das vezes as respostas e as perguntas, as indagações são respondidas. Isso corresponde a um total de 73% dos pais dizendo que sempre ou na maioria das vezes eles conseguem obter resposta dos professores. E nós vamos falar um pouco mais disso adiante das novas plataformas, que vêm realmente simplificar esse trabalho. A questão número 8 fala que o tempo dado pelo professor para a postagem das atividades ou trabalhos, como que é esse tempo? Como que eles avaliam esse tempo? Então o professor termina uma aula, ele marca o reloginho digital para que aquele trabalho seja entregue até tal hora ou até tal dia. Como que os pais estão vendo isso? 76% dos pais da escola estão achando o tempo adequado. 25% dizem que o tempo é curto, pequeno, e o restante, 8%, está dizendo que é muito tempo. Finalmente, o último questionamento que nós fizemos, ele diz a respeito da utilização das plataformas Google Sala de Aula e as que estão sendo implantadas, como a Google Meet, a PowerPoint 2019 e outras plataformas que nós estamos incrementando na escola. Em sua opinião e de seu filho, 71% dos pais dizem que são eficazes e adequadas essas plataformas. 16% fala que elas não são adequadas e o restante diz que estão se adequando. É um valor bastante grande daqueles que também estão se adequando. Isso porque tudo isso começou agora e nós percebemos que a primeira semana existiram muitas dificuldades, na segunda muito menos, e a partir da próxima segunda-feira os senhores vão ver que as dificuldades serão ainda menores. Também abrimos um espaço para o pai fazer seus comentários. E nós vamos pontuar aqui alguns instantes em que são importantes. As perguntas mais importantes
estão voltadas a... O pai diz assim, olha, eu percebi que o professor colocou um vídeo do Google e depois ele não fez uma interpretação daquilo. De fato, os 2, 3 primeiros dias, algumas aulas foram assim, e agora com as novas plataformas, nós tivemos uma reunião ontem com os professores, e todos os professores já aderiram à nova plataforma, e os senhores verão os seus filhos agora muito mais próximos dos professores, dada essa plataforma. Então, ao mesmo tempo, a segunda pergunta, que é a questão de tirar dúvidas, então está ligado também a essa nova plataforma, porque agora o professor vai estar ao vivo, ele vai estar conversando com os alunos, vai ter chamada à distância. Então, tudo isso está sendo colocado a partir dessa segunda-feira, exatamente para que a gente possa resolver esse questionamento de alguns pais que fizeram com razão, porque nesse início realmente nós não tínhamos essa interatividade tão ampla como aquelas que virão a partir de agora. Outro questionamento feito pelos pais, como vão ser as provas? Como serão as provas? Então, já conversamos com os professores, as provas serão dadas, a nota final será dada pela avaliação P1, que já foi dada, a avaliação P3, que vai ter um peso importante, porque agora o professor vai receber todo esse material, ele vai analisar as tarefas, ele vai ver o comportamento do aluno, o horário que ele está fazendo, a presença do aluno, tudo isso compõe a nota P3. Isso não mudou nada do sistema presencial, também era assim no presencial. Aquele aluno que tem nota boa é porque vem, ele é constante, ele entrega a tarefa, ele participa das aulas. Então, vai ser o mesmo critério e agora vai ser mais incrementado, porque agora passa a ser muito importante a entrega das tarefas dos filhos. E a prova T2 vai ser uma prova de teste, né, com tempo marcado, e tudo isso vai ser programado pelo professor dentro de uns dias. Então não se preocupa, não é nada, é múltipla escolha, não é nada difícil, e vocês vão ver, isso já funciona no sistema à distância, de faculdades e outras escolas, e nós vamos implantar aqui com muita tranquilidade. O tempo vai ser suficiente, o filho vai conseguir pensar, ele vai ter que estudar um pouquinho, tudo aquilo que nós precisamos para que ele tenha entendimento da matéria. Existiram outras perguntas que falavam sobre desconto, haverá algum tipo de desconto? Então alguns pais questionaram. Então a nossa resposta, nós não faremos nesse primeiro momento nenhum tipo de desconto, porque os custos da escola, folha de pagamento de professores, funcionários, todas são full, são integrais, nós não temos nenhuma pessoa aqui trabalhando menos tempo, nós não temos aquilo de 30%, porque a escola está em regime de trabalho interno e os professores todos se empenhando muito em preparar as suas aulas. Então, não vai ter esse tipo de desconto. Outra informação que eu considero importante, que os pais me perguntaram, também com bastante ênfase. Como que está a questão da escola? A escola está recebendo, nós podemos ir na escola para fazer pagamentos. Então, a partir de ontem, por decreto municipal, o prefeito liberou o acesso dos pais ou responsáveis da escola para fazer pagamentos, aqueles que não fazem pela rede bancária. Então, até ontem estava proibido por lei municipal e agora, então, nós temos a liberdade de receber os pais aqui numa ordem, na fila, do jeito que estabelece a lei, para que eles possam também fazer o pagamento na escola. Então, basicamente, foram esses os tópicos mais perguntados. Depois nós tivemos uma série de elogios de professores pontuais, aulas que têm sido sensacionais, professores criativos. Então nós tivemos bastante elogios, nós somos muito gratos, os professores ficaram muito gratos. Nós lemos isso aqui todos para os professores, todos eles fizeram análise e nós temos certeza que os senhores vão gostar muito do que vai acontecer daqui na próxima semana. A gente aproveite muito esse período de Páscoa, para que a gente congregue a família, que a gente ore pelo Brasil, pela situação que nós estamos passando e que a gente tenha um momento de Páscoa realmente de libertação, como é a Páscoa do Antigo e do Novo Testamento nos ensina. Tempo de paz e de libertação. Que assim seja para nós e para todos os senhores pais.
Muito obrigado, uma feliz Páscoa a todos.